O craque da bolsa não é o Ronaldinho, não. Foi um evento acontecido, baby, chamada Grande Depressão. Foi nos Estados Unidos, mas teve impacto mundial. Um problema gerado pela crise do capital. Muitos produtos sobrando, poucas pessoas comprando, as ações despencando. Numa quinta-feira negra, o desespero foi total. Enquanto isso, na Europa, a crise também chegou. Para contê-la, o totalitarismo avançou. Mussolini na Itália e Hitler na Europa. Um momento entre guerras, assim se caracterizou. Caríssimos e caríssimas alunas, tudo bem, gente? Muito prazer. Quem não me conhece, eu sou o professor Cavazzani. Tudo bem, gente? Professor, evidentemente, de História. Eu venho trazer para vocês aqui notícias fresquinhas de 100 anos atrás. É verdade, gente. Bom, eu comecei basicamente a aula tocando um blues, que é um ritmo norte-americano, e esse blues depois você vai ver, você pode retornar nele e você perceberá que ele é uma espécie de síntese, uma espécie de resumo daquilo que nós vamos estudar agora, gente, beleza? Olha, para os alunos que me conhecem, né, do nono ano, lá do Positivo Ambiental, que me conhecem pessoalmente, queria dar para vocês, gente, um grande abraço, dizer que eu estou com muita saudade de vocês, e também aos que não me conhecem, que a gente possa se encontrar por aí, enfim. Todos estamos aqui nesse momento, né, de resguardo, todos aqui em casa, esperando que a situação melhore, mas isso não impede da gente estudar e da gente se conectar de uma maneira ou outra. Galera, eu toquei esse blues aqui, não é? Mas o blues veio um pouquinho depois desse contexto que a gente vai estudar agora. Nessa época, o pessoal estava ouvindo basicamente isso aqui que eu vou colocar para vocês. Até dancei aqui, gente. Ai, gente, acho que a quarentena tá fazendo mal pra minha cabeça. Esse é o ritmo do swing, o ritmo daquilo que foi conhecido como os loucos anos 20. Bom, então vamos estudar um pouquinho de tudo isso agora, gente. Eu vou sintetizar para vocês, eu dei toda essa introdução para vocês, e eu vou sintetizar mais ou menos para vocês o que nós vamos estudar hoje. Basicamente, a gente vai estudar o conteúdo referente, tá, à unidade que trata do crash da Bolsa, da Grande Depressão, que é um evento que acontece no período entre guerras, né? A gente basicamente vai estudar como que ficou o cenário global com foco nos Estados Unidos neste período, e também vamos entender um pouquinho mais da história dos Estados Unidos nesse momento, porque ela vai impactar basicamente o cenário global, né? Então faz parte também desse momento a gente entender o que foi e como surgiu o tal do American Way of Life,
que é basicamente, né, um cenário de otimismo no ZEUA e como que nos Estados Unidos da América, desculpem, e como que esse otimismo, né, e que tem muito a ver com essa música animada aí que vocês ouviram e tal, né, o swing fazia muito sucesso nessa época, como que esse otimismo econômico de repente terminou numa quinta-feira negra que os hotéis de Nova York não deixavam hóspedes que não tivessem registrados ou qualquer pessoa que entrasse no hotel, eles tomavam muito cuidado porque tornou-se normal as pessoas irem para os hotéis, subirem até o último andar e de lá se jogarem, certo? Porque foi uma crise econômica sem precedentes e que ninguém esperava, certo? Essa crise econômica, ela impactou em todo o mundo, inclusive como eu cantei no blues aí, não é? O blues, que é um ritmo nascido nos Estados Unidos, né, e depois exportado, depois ele se mistura um pouco com o swing, daqui a pouco a gente vai ter, acontecendo lá nos Estados Unidos, o rock and roll, não é? Mas, enfim, esse momento todo, não é, de otimismo, de repente resulta nesse problema aí, que as pessoas basicamente, né, sem perspectivas, porque os Estados Unidos afundou numa crise econômica sem precedentes. Beleza, gente? Bom, como que tudo isso aconteceu? Bom, gente, a gente acabou de estudar a Primeira Guerra Mundial. Vocês viram como a Europa ficou praticamente, né, perfurada por trincheiras, não é? E no afã, né, de vencerem a guerra, praticamente os europeus estavam investindo toda a sua indústria na indústria bélica, na indústria de guerra, certo? E aí vocês se perguntam, né? Puxa vida, professor, quem então que cuidava dos alimentos, não é? Quem que mandava alimentos para sustentar a Europa nesse período? Opa, Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, tanto é que se vocês se lembrarem, vocês sabem que os Estados Unidos entraram na guerra, né, em função de ataques, né, que os navios que estavam levando suprimentos e mantimentos para a Europa sofreram dos submarinos alemães. O Brasil também acabou entrando na guerra por conta disso. Então vocês percebem que enquanto a Europa estava conflagrada, a Europa estava em guerra, outros lugares, não é, mandavam então suprimentos, entre eles os Estados Unidos, sem dúvida, certo? Essa situação, não é? Essa situação fez a economia dos Estados Unidos crescer muito, crescer muito. Além de tudo, pessoal, vocês sabem que os Estados Unidos só entraram na guerra em 1917, já no finzinho da guerra, e entraram do lado da Entente. Lembram? Quem faz parte da Entente, né? Lembra que eu dei aquele macete em sala de aula? Entente England. Portanto, nós temos a Inglaterra fazendo parte da Entente, junto com a França, né? Junto com a Rússia, que se retira do conflito num determinado momento. Vocês estudaram isso, não é, com o professor Paulo César na unidade passada. Mas o que importa salientar aqui para vocês é o seguinte: os Estados Unidos entraram na guerra já aos 45 do segundo tempo, descansados, não é? Sem que o seu território tivesse sido efetivamente envolvido na guerra, e eles ainda ganham essa guerra, entendem? Junto com França, com Inglaterra, contra a Alemanha, Império Austro-Húngaro. Então, o que acontece, gente, é que os Estados Unidos da América, né, por tudo isso, vão se transformando numa grande potência, não é? Bom, além disso, gente, quando termina a guerra, a Europa está destruída, não é? E ela precisa, então, de empréstimos, de dinheiro para se reconstruir. Quem é que vai emprestar o dinheiro para reconstruir a Europa? Quem vai ajudar a Europa a se reconstruir, não só financeiramente, mas também mandando bens de consumo que naquela altura faltavam? Os Estados Unidos, lógico.
Então, o que a gente tem, não é? É basicamente, né, uma economia nos Estados Unidos crescendo, não é? O poder de compra da população vai aumentando, principalmente da classe média, né, e da classe média alta, né? Os trabalhadores ainda ganham salários muito baixos, mas no geral o poder de compra aumenta e aumenta muito nos Estados Unidos. E, inclusive, você pode aprofundar esse tema se você for comigo aqui na página 49, né? Dá uma olhadinha aqui no Ford T, um dos primeiros carros produzidos em série pelo Henry Ford. Você entra, então, no teu RA aqui na página 49 e você vai percebendo, né, o quanto essas indústrias cresceram nesse período. Então, se você pensa numa montanha-russa, imagina que a gente está subindo, vamos subindo junto, né? A gente ainda não chegou lá no alto e desceu no precipício, ainda estamos subindo nessa montanha-russa, né? E isso, evidentemente, gente, gerou, né, nos Estados Unidos, como eu falei para vocês, um ambiente de muito otimismo, né? Cidades crescendo, cidades sendo construídas. E é nesse momento, basicamente, que vai se instalar, né, esses padrões de consumo, né? Essa ideia de que consumir traz felicidade, né? Isso é muito algo que está se inaugurando nesse período. Inclusive, se vocês forem comigo aqui para a página 49, existe uma seção interpretando documentos e vocês vão dar uma olhadinha aqui nas propagandas do período, né? Por exemplo, o anúncio 1, né, mostrando, né, o creme de barbear. Aliás, gente, eu aqui na quarentena eu tô quase pensando aí se eu tiro a minha barba ou não, né? Mas seguramente que eu não vou usar esse creme de barbear dos anos 20, porque seguramente ele tá vencido. Ai, gente, foi difícil essa piada, né? Mas enfim, estamos aqui, estamos aí, seguimos, tá? Então, né, esse creme de barbear, né? E aí aquela coisa bem americana, né? Quando vocês veem aqueles filmes dublados, né? Ei, é isso que eu chamo de creme de barbear. Obrigado pela dica, certamente é diferente. E tire esse traseiro gordo daí e vá fazer a sua barba. Gente, esse filme americano dublado é muito engraçado, né? E tem também isso daqui, olha esse anúncio aqui, galera. Dá uma olhada nesse anúncio aqui, é um anúncio de sabonete, né? Mas o mais legal é que se você sabe inglês, você vai dar uma olhadinha nesse anúncio de sabonete, você vai ver que ele está prometendo não só limpar a sujeira do corpo, mas também a gordura. Imaginem só uma propaganda enganosa de um sabonete que faz emagrecer, né? Bom, então, além da febre de que consumo traz felicidade, vocês estão vendo que também propagandas enganosas de consumo a qualquer custo, não é? Como essas que vocês veem na internet, quando você abre o teu e-mail ou mesmo na televisão, não são algo exclusivo da nossa época, surgiram muito nessa época aí da febre de consumo, né? Então, quando você for responder as perguntas da página 50, né? Como os anúncios destacam os benefícios dos produtos anunciados, não é? Então, vocês estão vendo ali que o homem, né, fica mais bonitão, fica mais atraente se utilizar aquele creme de barbear, né? A mulher que está ali olhando, então vejam também como tem um caráter, né, bastante também sexista, machista, né? Ela fica admirando, né, como que fazendo os homens pensarem, uau, se eu usar esse creme de barbear, eu vou fazer sucesso com as garotas. Vejam, né, que mentalidade mais antiga, mas é isso aí, né? E além disso, né, nós temos o sabonete que promete perder peso de maneira milagrosa. Isso é diferente do que acontece hoje na atualidade? Não, galera, vocês sabem que não. Vocês sabem que tem hoje muita propaganda enganosa, né? E também essa ideiazinha que eu já falei tanto com vocês em sala de aula, que associa a felicidade ao consumo, né? Para eu ser popular, eu prefiro
eu preciso ter o iPhone 11, o tênis da marca, ou não sei o quê. Gente, isso é tudo invenção. E a gente cai muitas vezes, não é? A gente cai nisso. Não caiam nisso, né? O que importa é o que você é, não o que você tem, certo? Praticamente todos esses livros aqui atrás estão dizendo isso, certo? Bom, então voltando aqui, gente. Estamos no período de ascensão, todo mundo feliz, consumindo, Estados Unidos, que lindo, né? Por quê? Porque a economia está em alta, né? Os caras ganharam uma guerra, os caras ajudam a Europa, né, que era o principal, né, centro de poder econômico, se reconstruir financiando a Europa. Antes, né, da guerra acontecer, os Estados Unidos já estavam lucrando e muito, vendendo bens que a Europa, que estava em guerra, não poderia produzir. Então, imaginem só, meus caros e minhas caras, né, o tamanho do otimismo nos Estados Unidos, certo? Ao mesmo tempo, nem tudo eram flores, tá? O livro de vocês também vai destacar de uma maneira muito interessante, logo ali abaixo do exercício, na página 50, né, alguns problemas sociais nos Estados Unidos, né? Primeiro, quer dizer, era uma sociedade, né, muito conservadora e que acabava demonstrando, né, uma faceta violenta, né? Primeiro, havia nesse período, né, uma certa repressão à entrada de imigrantes, porque os Estados Unidos, evidentemente, estavam recebendo muitos imigrantes, né? Ao mesmo tempo, a ferida da escravidão não resolvida lá nos Estados Unidos. Então, é nesse momento que a gente vê surgir, né, associações de ódio, como a famosa Ku Klux Klan, né, que perseguia, né, africanos e seus descendentes, né, principalmente afro-americanos, não é? Além disso, também repressões, né, um grande medo, né, do que havia acontecido na Rússia, o comunismo. Então, já nessa época havia esse medo, então havia uma repressão, né, entre movimentos, né, que procuravam, né, tinham tendências mais igualitárias, como, por exemplo, movimentos que pediam pelo voto das mulheres, né, eram duramente perseguidos também, né? Outros movimentos socialistas que pediam pelos direitos dos trabalhadores também eram perseguidos nesse mesmo tempo. Então, isso faz a gente ver também... e tem uma outra questão. Nesse período muito conservador, os Estados Unidos lançaram a lei seca, né? Então, as bebidas alcoólicas, o consumo delas estava proibido, né, para que a sociedade não se perdesse. No entanto, as pessoas não deixaram de consumir bebidas alcoólicas, né? E aí, nessa situação, a gente tem, né, a explosão de um fenômeno que vai ficar conhecido nos Estados Unidos como a máfia, né? E aí a gente tem, por exemplo, figuras como o famoso Al Capone, né? Enfim, depois deem uma olhadinha neste personagem, neste período, que é bastante interessante, tá? Bom, além disso, gente, né, uma coisa muito interessante, né, então, primeiro, a gente deve questionar um pouquinho esse American Way of Life e, ao mesmo tempo, também entender que nos Estados Unidos, apesar dessa euforia, havia uma concentração de renda, né? Uma concentração de renda que estava principalmente numa pequena parcela da população, os industriais, mas também na mão de especuladores, né? Aqueles que cuidavam, investiam na bolsa de valores, né? Aliás, gente, depois deem uma olhadinha, né, no Positivo On sobre os Estados Unidos na década de 1920. Vale a pena, tem muita informação lá. Bom, por isso, gente, a Bolsa de Valores nos Estados Unidos, ela acabava recebendo grandes investimentos, não é? De indústrias, enfim, as ações na Bolsa, né, cresceram de valor vertiginosamente. Então, tinha muita gente nessa época, né, que acabava comprando determinadas ações,
essas ações cresciam e essas pessoas lucravam, né, com o valor dessas ações, né? Então, nós tínhamos essa situação. Porém, gente, vamos dar uma olhadinha na página 47 do livro de vocês. É muito bacana essa imagem. Esse cara que está nos ombros, né, de uma pessoa assistindo um rally nos Estados Unidos, é o Charles Chaplin. Olha que interessante, ele participando ainda, né, anonimamente dessa cena. Isso fazia parte do período de euforia, as pessoas foram assistir um rally e, de repente, essas ruas também ficaram lotadas de pessoas anos depois, né? Menos de, acho que, deixa eu ver de quando é a foto, 1918, né? Então, praticamente, né, menos de 10 anos depois, quase, as pessoas estavam lotando essas ruas desesperadas para tirarem o seu dinheiro da bolsa, porque a bolsa estava caindo. Vocês já vão entender por quê. Bom, aqui na página 51, vocês têm aqui uma imagem, né? Uma imagem, vocês dão uma olhadinha no livro de vocês, que está retratando a aglomeração popular em Wall Street, local em que as ações da Bolsa de Valores eram negociadas em Nova York, né? Basicamente, esse lugar que antes tinha sido lugar de festa, agora estava reunindo pessoas desesperadas. Bom, agora você deve estar perguntando, né? Por quê, professor? Por quê? O que aconteceu? Não é? Basicamente, o que aconteceu? Né? Por que os Estados Unidos enfrentaram a pior crise de sua história, né? Com um cenário de tanto otimismo econômico, né? Por que isso aconteceu, né? Bom, gente, se vocês entrarem comigo aqui no livro de vocês, na página 53, onde vocês têm essa foto famosa, né, de uma mulher com um olhar desolador, né? Vocês terão aqui um pouco da explicação que eu vou fazer para vocês agora, né? Basicamente, gente, o que acontece? Basicamente, o que acontece é que os Estados Unidos, então, nesse otimismo, passou a produzir muito em grande quantidade. Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos estavam produzindo em grande quantidade, começou a acontecer um fenômeno. A Europa, não é que não era fraca, apesar da guerra, nos anos 20, ela bem ou mal começa a se reestruturar. Então, a Europa passa a exportar um pouco menos dos Estados Unidos, certo? Então, a Europa passa, a importar um pouco menos dos Estados Unidos. Então, alguns produtos que os Estados Unidos produziam em massa e que estavam fluindo para a Europa, sendo vendidos para a Europa, começam a sobrar dentro dos Estados Unidos. Além de tudo isso, gente, além desses produtos começarem a sobrar dentro dos Estados Unidos, o poder econômico estava muito concentrado nos acionistas, nos grandes industriais. Então, o mercado interno dos Estados Unidos não tinha condições de dar vazão, para tudo que estava sendo produzido. E aí se instala nos Estados Unidos uma espécie de paradoxo, né? Muitos chamam assim, que é o fato de que os Estados Unidos têm muita produção para um consumo que não dá conta de toda essa produção. Bom, gente, e aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Gente, vocês estudaram, né, no ano passado, a lei da oferta e da procura, né? E vocês perceberam que quando a gente tem um produto, certo, que tem muito desse produto no mercado, o que acontece com o preço dele? O preço baixa, porque tem muito produto, né,
no mercado. Então, tendo muito produto, os comerciantes às vezes precisam baixar esse preço para que as pessoas vão lá e comprem, né? Tem que liquidar esse preço, né? Para que as pessoas vão lá e comprem. O contrário acontece quando tem um produto raro, né? Eu sempre gosto de, por exemplo, essa caneta aqui, né? Imagina que a gente vive num tempo em que eu sou a única pessoa que tem essa caneta para vender. E muita gente quer comprar essa caneta. O que acontece com o preço dessa caneta? Ele sobe, né, gente? Bom, os Estados Unidos, então, passam a ter muito produto sobrando. E aí, o que acontece? O produto estraga. Produtos agrícolas sobrando, perecem, estragam, vencem, né? Os produtos têm prazo de validade. É nesse momento, gente, que muitos industriais não conseguem recuperar os investimentos que eles fizeram para produzir. Muitos agricultores não conseguem recuperar o investimento que eles fizeram para plantar em grande quantidade. E o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer é que os preços caem. E junto com os preços caindo, vão caindo também as ações dessas grandes indústrias. Então, uma ação que tinha um preço X, ela vai desvalorizando, certo? E o que vai acontecer nos Estados Unidos é que, num determinado momento, as ações vão desvalorizar em massa. E é isso que vai ocasionar a quebra da bolsa, o crash da bolsa, né? Que vai ter o dia, né, principal numa quinta-feira, conhecida como a quinta-feira negra, certo? Em que os preços vão caindo, e as pessoas desesperadas vão tentando tirar o seu dinheiro da bolsa, né? Por isso essa aglomeração Wall Street, muitas não conseguem. Então vai ter muita gente que vai ficar pobre da noite para o dia. Entenderam? Vejam só, pessoal. Então isso que vai ocasionar basicamente a crise da bolsa. É uma crise de superprodução. Os Estados Unidos produzem, uma hora não tem para quem vender. Esses bens, né, tanto agrícolas, né, commodities também, como bens industriais vão ficando estocados dentro das fábricas, vão perdendo seu valor, as ações também perdem o valor e a economia dos Estados Unidos vai praticamente quebrar, né? Então foi uma crise de descontrole de produtividade. Se produziu muito além do que o mercado interno dos Estados Unidos conseguia consumir e do que o mercado exterior conseguia consumir, porque a Europa se recuperou e passou também a produzir lá dentro da própria Europa coisas que antes ela costumava comprar dos Estados Unidos. Deu para entender, gente, esta contradição? Então vamos comigo ali na página 27 do livro de atividades. Eu vou resolver uma questão com vocês e vocês estão ficando tristes, porque vocês devem estar imaginando, né? Puxa, a aula está acabando mesmo, gente, mas calma, isso vai passar e daqui a pouco a gente vai voltar a se ver, vocês vão ver os colegas de vocês, vai dar tudo certo, tá? Então aqui na página 27, né, na questão 4, sobre as mudanças causadas, né, nos índices da Bolsa de Valores de Nova York, analise o gráfico. Vocês viram, gente, que eu usei para vocês a metáfora, a imagem da montanha-russa, né? Então, a montanha-russa é basicamente o quê? Produtividade, otimismo, de repente, quando subiu aqui em cima, sobrou produto, né? O consumo interno não dá conta desses produtos, né? As ações despencam, as indústrias, né, não conseguem recuperar os investimentos que fizeram para a produção e aí começa a montanha-russa, né? É impressionante, né? Então, na questão 4, ele diz o seguinte: após a análise da representação gráfica aliada aos estudos de caso, aos estudos sobre a crise de 1929, examine as afirmativas a seguir.
A Bolsa de Valores de Nova York registrou grande aumento na cotação das ações entre 1926 e 1929. Esse intervalo de tempo foi denominado euforia econômica. Verdade, falei para vocês sobre isso. Né? A crise pode ser verificada no gráfico por meio da queda vertiginosa na cotação das ações até o ano de 1932. Sim, se você olhar o gráfico, é isso que acontece, a montanha-russa que eu expliquei para vocês. A recuperação do mercado de ações visível a partir de 1933 pode ser considerada fruto da política implementada por Franklin Delano Roosevelt, vitorioso nas eleições presidenciais estadunidenses, né? De 1932. Sim, gente, né? Na próxima aula vocês vão entender um pouco qual foi a política adotada por Franklin Delano Roosevelt para recuperar a economia dos Estados Unidos que estava em frangalhos, certo? Bom, gente, nessa aula, então, basicamente a gente falou sobre os Estados Unidos, não é? Atuando na economia após a Primeira Guerra, sobre um período de euforia, né? O American Way of Life, o otimismo econômico, terminando com a quebra da Bolsa de Valores. Na próxima aula, a gente vai entender os impactos da crise de 29, depois da Grande Depressão, no mundo inteiro, quais foram as medidas de combate adotadas nos Estados Unidos, vamos entender como o Brasil foi atingido pela crise e vamos entender também como a crise de 29 afetou a economia, né, de alguns países que saíram derrotados na Primeira Guerra, como, por exemplo, a Alemanha, e como isso permitiu um clima, um ambiente para a ascensão de Adolf Hitler. Galera, eu deixei um livro separado para vocês aqui, do Eric Hobsbawm, né? A Era dos Extremos. Ele conta, né, basicamente, esse contexto, né, da Primeira Guerra Mundial, do período entre guerras e depois da eclosão da Segunda Guerra Mundial, muito em função da ascensão do totalitarismo, figuras como, por exemplo, Hitler, Mussolini na Itália, e que chegaram ao poder, né, num ambiente, né, de muita recessão econômica causada pela crise de 29 lá nos Estados Unidos, que como um efeito dominó acabou atingindo a economia planetária. Gente, quanta coisa, né? Olha, queria dizer que foi um prazer falar com vocês aqui. Esse barulho aqui não foi uma bomba, foi o meu violão que caiu, mas eu acho que ele ainda está afinado. E vocês devem estar curiosos, né? Será que quebrou o violão? Será que não quebrou? Peraí que eu vou ver aqui. Esperem aí. Meio desafinado, mas tá inteiro. Ainda dá para levar ele para tocar para vocês quando a gente se reencontrar pessoalmente. Mas basicamente é isso, pessoal, tá bom? Um imenso abraço para vocês. Que prazer imenso falar com vocês. Espero que vocês estejam bem, se cuidem, né? Fiquem com as pessoas mais próximas, aproveitem para conviver com as pessoas mais próximas, que às vezes a gente acaba não conseguindo conviver, né? Da nossa família. Deem aquela ligadinha pro vô e pra avó de vocês também, certo? Enfim, gente, fiquem muito bem, isso há de passar e vamos juntos enfrentar esse período, tá? Com o quê? Com muito estudo, tá bom? Um abraço imenso para vocês, gente. Tchau, tchau.